Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Vídeo em reflexões minhas acerca do item 29 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em lições do Espírito São Luís, com psicografia em Paris, França, no ano de 1860, com o título que eu dou, Anulando o Mérito da Ação. Fundo musical para este vídeo, escolhi do musicista belga Seb Very a belíssima música Morning Light, que vem ao português como Luz da Manhã. Bom lembrarmos que é necessário a fé de um espírita ser raciocinada, que tenha por alicerces a razão. Entretanto, caríssimos e caríssimas, numa razão com os amorosos olhos da caridade. Não sem antes informarmos que São Luís de França, o benfeitor São Luís, que fora entre 1214 e 1270 Luís IX, rei de França, fora também canonizado santo em 1297 pelo então Papa Bonifácio VII e, como partícipe da pleiade espiritual para a divulgação da doutrina espírita, foi dela um dos coordenadores espirituais. Ao tema, portanto, item 29, aspas. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que a sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com a premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Fecha aspas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, sigamos as reflexões minhas, um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. Tantos quantos de nós outros, encarnados neste planetinha maravilhoso, nada obstante, um planeta ainda de provas e expiações, onde há o império da crueldade, o toma lá da cá, o esbulho possessório, enfim, tudo aquilo que o homem de bem abomina. Então, pensamos em subtrairmos-nos à vida encarnada por não suportarmos nossas provações, nossas expiações, as quais nos propusemos em programação espiritual. Voltamos exclusivamente ao nosso necessário aprendizado para galgarmos os imprescindíveis degraus da magistral escada de Jacó rumo à luz do Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. Assim, desistimos com tal intensidade que se torna uma ideação fixa de morte. Para alguns de nós outros, simplesmente praticando a vileza do ato de suicidar-se. Para outros de nós, colocando a nossa existência carnal em situações temerárias, arriscando-nos em jogos de vida e de morte, entregando-nos aos mais variados vícios mortais, o da drogadição, do alcoolismo e os dos prazeres exagerados. E desse modo, ao colocarmos nossas existências nas mãos do acaso,
enfrentando todo e qualquer tipo de aventura, nos colocando em ambientes bestiais, entre irmãos encarnados ainda voltados para a beligerância, voltados ao crime a qualquer custo, também estamos, desta forma, praticando o ato de terminar com a nossa existência, praticando um tipo de suicídio, portanto, jogando fora esta grande oportunidade existencial. Nós, os professantes da doutrina espírita, conhecedores da codificação kardeciana e também das atuais obras de expoentes psicógrafos, do calibre de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de tantos outros, trazendo-nos informações do quanto é difícil a oportunidade reencarnatória, tão necessária às nossas provações e inspirações. Reencarnação essa que se traduz na verdadeira justiça, a justiça do Criador mental de tudo que há criado. Pois para ser justo e perfeito como tal, aos olhos do Criador, nos justificarmos só e somente só, passando pelos dissabores propiciados aos nossos credores espirituais, entenderemos em compreensão o peso existente dos nossos atos em desfavor de outrem e a necessidade em nos amarmos como Cristo nos ama. Faço minha as palavras de um escritor atual que disse: nossos obsessores de hoje foram as nossas vítimas de outrora. Assim, finalizo citando o benfeitor São Luís, que ao fim de sua prédica, do seguinte modo nos lecionou. Abre aspas. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em confrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Fecha aspas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, findamos essa breve reflexão acerca do perdão, contributos e louvores ao Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai. Louvado seja.